Olá! Sabe aquela sensação de abrir um documento jurídico e parecer que está tentando ler um código secreto? Pois é, hoje a gente vai decifrar esse mistério. E o segredo não está nas palavras em si, mas na estrutura, na lógica que fica escondida por trás de tudo. Para muita gente, é exatamente isso. Um texto de lei, um contrato, parece um quebra-cabeça com as peças todas embaralhadas, denso, confuso e que, sinceramente, dá até um desânimo de tentar resolver. Então, fica a pergunta, né? Por que essa linguagem parece ter sido feita para intimidar, para afastar a gente? É uma frustração super comum e é exatamente a raiz desse problema que a gente vai investigar agora. Para entender o problema, vamos ver um exemplo bem prático. Imagina uma lei escrita assim, toda picada. É uma lista de casos específicos jogados um atrás do outro. Ah, se o parafuso soltar, se a bateria falhar. Não tem uma regra geral, um princípio que guie a leitura. É muito fácil se perder nesses detalhes todos e, no fim das contas, não entender nada. Mas é aqui que vem o pulo do gato. A solução para esse quebra-cabeça não está em decorar as palavras, mas em perceber uma coisa que a gente quase nunca para pensar. A estrutura não é aleatória. Ela é a chave de tudo. A grande sacada é essa. A forma, o jeito como o texto jurídico é organizado não é só para deixar bonito, não é um enfeite. Ela tem uma função importantíssima. É ela que garante que o significado seja transmitido do jeito certo e que não haja espaço para ambiguidade. A analogia com o cérebro é perfeita. Pensa assim, as palavras são os neurônios. Mas o que faz o cérebro funcionar de verdade é a estrutura, são as conexões entre esses neurônios. Sem a conexão certa, sem a estrutura correta, a gente só tem um monte de palavras soltas, sem sentido nenhum. E esse exemplo aqui mata a charada. Imagina duas leis sobre proteção de dados. O conteúdo, as regras, são exatamente as mesmas. Só que a lei A começa com a regra geral e depois vai para os casos específicos, as exceções. Já a lei B faz o contrário. O resultado, a lei A é infinitamente mais fácil de entender. A diferença não está no que é dito, mas em como é dito. É pura sintaxe. Beleza! Agora que a gente já sacou que a forma é tudo, vamos começar a quebrar esse código de verdade. Existem alguns princípios que governam essa estrutura toda, e nós vamos passar por cada um deles. O primeiro princípio, e talvez o mais importante, é a hierarquia. A informação tem que fluir como uma árvore de ponta cabeça. Começa com a ideia mais ampla, mais geral, lá no topo, e vai descendo, se tornando cada vez mais específica. Nosso cérebro simplesmente funciona muito melhor processando informação desse jeito. Olha como isso funciona na prática. Uma lei de direitos do consumidor bem feitinha começa com a regra geral: 12 meses de garantia. Simples. Depois, ela desce um nível e define os tipos de defeito. Desce mais um e estabelece o que fazer dependendo da gravidade. E, por fim, os prazos. Vira um mapa mental claro que guia qualquer pessoa pela lógica da lei sem se perder. O segundo princípio é a numeração. Pode até parecer uma obsessão, né? Artigo, parágrafo, inciso, mas essa fixação por números tem um motivo excelente: criar um sistema de referência que não deixa nenhuma, mas nenhuma margem para dúvida. Uma referência como essa aí pode parecer um bicho de sete cabeças, mas a precisão dela é cirúrgica. Acaba com aquela confusão de, tá naquela parte que fala sobre... Não tem como confundir. No direito, onde cada vírgula importa, eliminar a ambiguidade é simplesmente crucial. E o mais legal é que o sistema por trás disso é muito elegante. Dá uma olhada na tabela. Cada nível da hierarquia tem um símbolo diferente. Arte para o artigo, aquele S estranho para o parágrafo, romanos para o inciso. Você bate o olho e já sabe em que nível de detalhe o texto está. É um design de informação muito inteligente. Nosso terceiro princípio é a organização por temas. Em vez de ter regras espalhadas por todo lado, os textos jurídicos juntam tudo que é do mesmo assunto no mesmo lugar. É como organizar uma biblioteca. Você não vai achar um livro de culinária na seção de ficção científica. O nosso Código Civil é um exemplo perfeito. Ele é dividido em grandes livros e cada livro trata de uma área da vida: pessoas, bens, contratos, família. Se alguém precisa saber algo sobre herança, sabe que tem que ir direto para o livro 5. Isso torna a busca por informação infinitamente mais rápida e intuitiva. Certo, a gente já entendeu a macroestrutura, o esqueleto da coisa. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nas palavras específicas que servem como argamassa, que conectam as ideias e constroem a lógica do texto.
Quarto princípio, os conectores lógicos. Palavrinhas como se, então, exceto quando, ainda que, elas não estão ali de enfeite, elas são como as placas de trânsito da lógica. São elas que definem as regras, as exceções, as condições. Elas deixam o raciocínio da lei totalmente explícito. Sem esses conectores, olha o que acontece. A gente tem uma frase como essa. A criança tem direito à proteção. Tá, legal, mas e daí? Sob quais condições? Isso tem limite? Tem exceção? Fica tudo muito vago, aberto demais. Agora, olha a mágica acontecendo. Quando a gente adiciona os conectores, a coisa muda de figura. Exceto, ainda que, se... De repente, a gente tem uma estrutura lógica super clara. Temos a regra, a exceção à regra e a condição que supera a exceção. É um argumento lógico completo, construído palavra por palavra. E chegamos ao nosso quinto e último princípio, que é fundamental: as definições. Uma lei bem escrita não pode deixar termos importantes no ar, para cada um interpretar de um jeito. Ela define esses termos logo de cara, no começo de tudo, para garantir que todo mundo esteja na mesma página, falando a mesma língua. E o mais interessante é que até as próprias definições seguem uma hierarquia lógica. Uma lei sobre assédio moral, por exemplo. Primeiro define o que é o assédio moral. Em seguida, ela quebra esse conceito em partes menores e define cada uma delas. O que é a conduta vexatória, o que é a ação repetida. É uma estrutura dentro da estrutura. Tudo para criar um significado preciso e compartilhado. Bom, depois de passar por todos esses pontos, a gente começa a ver o quadro completo. A juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender por que essa estrutura toda não é só um detalhe, mas algo realmente fundamental. Então, o código foi decifrado. A lógica da linguagem jurídica se apoia em 5 pilares: a hierarquia, para organizar o pensamento; a numeração precisa, para garantir exatidão; o agrupamento temático, para facilitar a busca; os conectores lógicos, para deixar o raciocínio claro; e as definições estruturadas, para que todo mundo fale a mesma língua. Juntos, eles transformam o que poderia ser um caos em um sistema lógico e compreensível. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Quando essa estrutura falha, quando um desses princípios é ignorado, o resultado é confusão, é brecha para interpretação errada, é mais briga na justiça. No fim das contas, a sintaxe não é só sobre organizar palavras. É sobre construir a base para a clareza, a equidade e, em última análise, para a própria justiça. O que acontece quando essa base desmorona?